Olá, bem-vinda, bem-vindo. Meu nome é Renate Varela, eu sou artista origamista. Eu vou apresentar uma atividade de um origami de coração e a possibilidade da confecção de um mobile de origami com materiais de reutilização que você possa ter em casa. Eu falo da minha casa, ateliê, onde eu moro e trabalho atualmente, é onde eu escrevo todos os meus projetos para exposições, para eventos. E essa atividade faz parte de um projeto Conexão Casas de Cultura 2020, que tem o apoio cultural da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Então, a todas e a todos, uma boa aula. Eu espero que você se divirta. Bom, na aula de hoje eu vou ensinar você a confeccionar um papel para dobradura, a forma de um coração e como montar um mobile para enfeitar a sua casa ou presentear quem você gosta. Mas eu quero começar falando para vocês o que é o origami. O origami é uma técnica da cultura japonesa de dobrar papel, que ele cria representações de determinados seres ou objetos com dobras geométricas a partir de uma peça de papel. Existe hoje mais de 10 técnicas de dobradura. Eu trabalho só com duas. Eu trabalho com a técnica tradicional, que ele imita seres da natureza e objetos, e ela é feita a partir de uma folha de papel. E eu trabalho também com a técnica modular. O que é a modular? Os papéis eles têm de ser do mesmo tamanho, eles têm de ser dobrados da mesma forma e eles são encaixados, criando assim uma escultura. Essa escultura, por exemplo, tem 30 peças cortadas e dobradas da mesma forma e encaixadas, criando assim essa estrutura que fica bem bonita. O origami, ele pode ser dobrado com vários tipos de papéis. Você pode dobrar com papel espelho, papel sulfite, papel craft, ou mesmo papel de revista, papel de caderno. Mas existe no mercado papéis específicos do origami. Por que específicos? Porque eles já vêm cortados, geralmente é do tamanho 15 por 15, eles vêm com estampas, ou eles são coloridos. Às vezes uma dupla face colorida ou uma face só. Como a intenção é que você não saia para adquirir esse papel, a gente vai usar folhas que vocês possam ter em casa. Então, eu tô dando a sugestão de uma folha de revista, a sulfite e o caderno. Vou mostrar agora quais são os materiais que você vai precisar para essa aula. Eu preciso que você tenha uma tesoura, cola, um fio, pode ser uma linha de costura, não tem problema, canetinhas e uma régua. Como eu vou confeccionar esse papel? Se você quiser um papel de uma estampa que você faça, você vai pegar uma folha sulfite, você vai dobrá-la, vai cortar. Para eu montar o mobile, eu preciso de 2 papéis cortados do mesmo tamanho. Por quê? Quando eu for montar o mobile, eu preciso colar 2 corações, porque aqui eu vou passar o fio para que ele fique pendurado. Como eu vou cortar 2 papéis do mesmo tamanho, se eu não tenho papel de origami específico? Com essa tira de papel, você vai pegar essa ponta de baixo, vai fazer o desenho de um triângulo. Esta borda você vai retirar e na sequência você vai cortar outro, que vai ficar do mesmo tamanho.
Então, aqui eu já tenho 2 papéis. Aqui, eu posso começar a montar o meu projeto. Então, eu vou querer 1, 2, 3, 4 origamis, 4 corações, porque eu vou passar o fio. Só que esses 4 corações, eles vão virar 8, porque eu tenho que espelhar esta forma. A minha sugestão com o papel liso é que você possa aleatoriamente decorar esse papel para criar uma estampa. Isso é uma sugestão. Com a folha de revista, você já tem uma estampa aleatória. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei uns lápis coloridos. Vou fazer um desenho bem livre, um rabisco, mas ele vai criar, quando estiver dobrado, uma estampa. Aqui no caso vai ficar bem aleatória. Como são 2, eu tenho que fazer a mesma coisa no outro papel. Então, eu criei aqui o meu primeiro. É bem livre. E criei aqui o meu segundo. E ele ficou assim. Ele pode parecer estranho no primeiro momento, mas na hora que você dobrar, ele vai dar um efeito bem divertido. Então, vamos começar a dobrá-lo. Sempre que você tiver uma estampa, no caso desta dobradura do coração, você vai começar a dobradura com a estampa do lado de baixo. Então, você vai pegar esse papel, vai deixá-lo nesta forma, nesta posição. Vai dobrá-lo ao meio. E vai vincar. O que é o vincar? O vincar é frisar o papel, deixando marcado. Conforme você vai vincando, ele vai guiando a sua dobradura. Então, agora você vai pegar a ponta de cima desse quadrado e vai levá-lo até essa linha do vinco, formando um triângulo, e vinca. Você vai pegar esta ponta de baixo e vai trazer nessa linha horizontal daqui de cima. Ele vai criar esta forma. Vinco. Notem que temos 2 abas aqui. Eu vou pegar esta aba e vou trazer até o meio do papel. E o outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Tenho a certeza da dobradura, eu vinco, eu friso esse papel, eu marco este papel. Ele vai ficar com esta figura. Do outro lado, notem que eu tenho 2 triângulos aqui e 2 pontas deste lado. Vou pegar esta ponta, estas 2 pontas, e vou trazê-las dobrando até esta linha. Dobrei uma, dobrei a outra. E esta lateral, eu vou dobrar a ponta só um pouquinho, e o outro lado eu vou fazer a mesma coisa. E eu tenho aqui a minha dobradura de coração. Ela é bem simples, mas ela fica bem bonita depois de montada. Eu gosto muito de trabalhar o origami, não só a confecção dele, mas o que fazer com ele, né? Então, aqui eu posso dar alguns exemplos antes da gente montar o mobile. Você pode, de repente, fazer um cartão. Você pode pegar essa folha sulfite. Colar e montar um cartão para entregar
para a pessoa que você gosta. Você pode fazer uma fotografia e enviar, porque hoje a gente não está conseguindo ter contato muito com as pessoas, né? Como tudo tá virtual, você pode fazer essa arte e enviar. Então vamos lá. Aqui eu já tenho alguns papéis já dobrados e confeccionados para essa estrutura. Então, aqui no caso, para eu montar o móvel, eu vou querer 4 corações, que terão de ser 8. Sempre que você dobrar o coração, para que ele não fique aberto, você tem de passar um pouco de cola, porque na hora que esse móvel estiver pendurado, essas abas que a gente dobrou aqui, elas vão abrir. Então, aqui você faz um acabamento para esta dobradura. Eu vou dobrar o outro, só pra gente relembrar como faz. Então, eu dobrei ao meio, fiz a figura de um triângulo, abri, ponta de cima até o meio do papel, vinco, pego esta outra ponta, vou até lá em cima, vinco. Pego esta aba, dobro, a outra a mesma coisa. Tenho a certeza da dobradura, vinco, friso, sempre. Virei o meu origami, dobrei as 2 pontas de cima, as 2 pontas laterais, certo? E vou colar, não posso esquecer disto. Passei um pouco de cola. Está pronto. Como eu vou montar este móvel? Eu vou pegar os corações que eu fiz do mesmo tamanho, vou colocar um em cima do outro. E essas abinhas que eu marquei, eu vou com a tesoura e vou recortar. Como eu recortei um papel bem aleatório na régua, vocês podem notar que às vezes o papel fica um pouco maior do que o outro que eu coloquei em cima. Você corrige o papel, tá? Não tem problema. Deixando este papel do mesmo tamanho do papel de baixo. Fazendo assim um acabamento. Vou pegar a minha linha, que pode ser uma linha de costura, tá? Não tem problema. A linha que você tiver disponível para este projeto. Aqui, eu tenho que criar uma argolinha, porque é aqui que ele vai ficar pendurado. Então, você vai dar um nó. Tenha certeza de que o nó está seguro, bem feito, firme, certo? Eu gosto sempre de passar um pouquinho de cola, para que esse nó fique bem preso, bem seguro. Posso fazer isso no final do projeto. Depois eu corto esse detalhe, não tem problema. Então, eu monto aqui o meu projeto. Aqui eu usei o papel de revista, que dá um detalhe bem interessante. Eu usei um papel metalizado que eu tenho, na cor vermelha. E aqui, papel sulfite, papel de caderno, que eu enfeitei de uma forma bem aleatória, mas fica ao critério de vocês. Vocês podem, de repente, colocar umas estrelinhas, umas bolinhas, fazer um zigue-zague, fica a critério de vocês. Gostaria que quem fizer com papel liso e queira estampar, depois mostre pra gente como ficou o projeto.
E se a partir desse coração de origami você tiver outra ideia, manda pra gente também. O origami ele é bem interessante porque ele trabalha muito uma terapia ocupacional, a arte manual, né? Ele ativa a memória, a concentração, desenvolvimento da autoestima. Ele é bem interessante o origami para trabalhar. Aqui eu arrumei mais um outro coração. Eu acho que eu vou fazer um mobile um pouquinho mais comprido. Então, estamos aqui, ó. O meu projeto vai ser este. E aí você monta como você quer, né? Olha, eu quero este nesta posição. Ele fica bem livre. Vou pegar o fio, vou pegar o meu primeiro origami, vou passar a cola, vou passar um pouquinho mais de cola no meio, que é onde vai ter o fio. Não precisa passar muita cola. Colei o meu primeiro, vou dar uma olhadinha se eu preciso arrumar alguma coisa. Faço um acabamento. Ficou assim. O segundo que eu vou dobrar, eu não fiz uma medida certa entre um coração e outro. Se você quiser medir com a régua, você pode colocar ao lado a régua, começando do ponto final do fio com o papel. Olha só. Eu quero que a distância de um coração do outro seja 6 centímetros. Então, ele tá aqui com a marcação dos 6 centímetros. Eu vou pegar o meu outro origami. Vou colocar no fio. E aqui eu tenho 6 centímetros. Venho e colo. Eu vou colar aleatoriamente, tá? Eu não vou medir. Aqui é interessante colocar um pezinho, se você tiver, tá? Não tem problema. Eu acho charmoso deixar um espaço maior, um espaço menor, uma colagem bem aleatória. E o meu último com uma folha de revista, que dá um efeito bem legal. Deixei ele um pouco na diagonal para caber na tela, certo?
Como opção para acabamento, caso você tenha alguma lantejola, fica bem interessante. Se você quiser, entre um coração e outro, colocar um detalhe. Então, eu venho com a lantejola, deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu começar aqui por cima. Então, eu peguei a lantejola, coloquei um pouco de cola. Se tiver um excesso de cola, você vem aqui na mão, dá uma limpadinha, não tem problema. Dependendo da cola que você usar, ela pode sair um pouco mais. E eu colo a minha lantejola. E vou deixá-la colando, tá? E venho pro próximo. Caso você tenha algum furador, também fica bem interessante. Eu tenho um furador que ele é uma estrela. E eu também tenho um furador que ele é da forma redonda. E eu tenho aquele furador tradicional que a gente tem em casa, que ele é bem pequenininho, mas ele dá um efeito bem interessante. Então, eu vou fazer com o furador tradicional. Ele é pequenininho, mas não tem problema. Se você quiser usá-lo, ó. Peguei aquele restinho de cola que tava na minha mão. Coloquei embaixo do fio. Deixa eu abrir o zóio aqui que não deu muito certo. Passei mais um pouquinho de cola. Um pinguinho de cola, tá? Olha só. Dá um efeito bem interessante. E eu tenho aqui uma estrelinha. Passei a cola, tem um excesso, venho na mão, espalho. Cola em cima. Fica com esse acabamento. E eu também tenho um outro furador, que ele é um pouco maior. E eu vou colocar no último coração. Isso é uma ideia de possibilidade de acabamento. Se você tiver uma ferramenta que você pode utilizar para dar o acabamento, você pode utilizar. Esse é um mobile
que a gente fez na vertical. Certo? Mas eu tenho a opção de um mobile na horizontal. E ele é todo feito com papel de reaproveitamento. Olha que bonito. Vou tirar esse daqui. Então, ele vai ficar todo na horizontal, ó. E caidinho, fica bem bonitinho. Como eu faço esse? Aqui, você pode usar ou um galho de árvore. Se você pegá-lo, você vai ter de cortar, lavar bem antes de usar, de preferência. Aqui eu usei um fio de costura. Se você não tiver um galho, você pode fazer um canudo de papel, que você pode fazer essa superfície de suporte para pendurar o móvel. Então, eu vou mostrar como que você vai fazer esse canudo. Vai pegar uma folha de revista, um lápis, e você vai começar a enrolar ele. Isso pode ser feito com qualquer papel. Se você adquirir um papel fininho, enrola com 2 papéis. Tira o lápis, continua enrolando, enrolando, enrolando. Você pode passar a cola para esse papel ficar. No final, você vai passar a cola assim. E aqui você fez um canudo, que vai ser um objeto que você vai amarrar para ficar pendurado. E fica um projeto bem interessante. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Eu espero muito que você pratique. E se você puder depois compartilhar a sua arte, o seu experimento, essa vivência. O que você enfeitou na sua casa com ele, como ficou. E até uma próxima.